vídeo aqui do canal sobre análise ocultista de filmes, nós falamos sobre o filme do Oppenheimer. Se você ainda não assistiu, recomendo. Só que nesse vídeo do Oppenheimer, muitas pessoas sugeriram que eu fizesse uma análise ocultista do filme Matrix. E com esse vídeo aqui eu tenho certeza absoluta que eu vou me queimar com a Warner. Mas é aquela coisa, né? A voz do povo é a voz de... Complete respondendo aqui embaixo esse quiz da professora Carol. Existe muita simbologia oculta em Matrix. Eu chamaria os filmes Matrix de um verdadeiro alerta para a humanidade. É como se os produtores do filme, os diretores, os escritores, todos, tá? Estivessem conectados com os arquivos akáshicos, tivessem lido o nosso futuro e tivessem trazido isso para nós. Como são muitos filmes e muitas simbologias, nesse vídeo aqui eu vou trazer as piores, as mais profundas e as mais obscuras. Mas existem outras, é que os filmes são enormes, são 4 filmes e tem muita coisa para ser analisada. Então aqui eu escolhi trazer só o submundo mesmo. E se eu te dissesse que o Neo é o Messias do avesso da humanidade? Como assim, Carol? Messias, Jesus Cristo. Todas as outras ordens messiânicas e todos os outros messias que vieram antes e depois dele. E se eu te dissesse que ele é o anti-messias? E se eu te dissesse que o Smith é uma alegoria para Lúcifer? Olha aí, mais uma vez são histórias bíblicas em produções hollywoodianas. Aí eu te pergunto, sou eu que tenho um problema com isso? Ou é Hollywood que é obcecado por essas histórias? Hollywood é obcecado por essas histórias? Sim, porém do jeito torto. Por que o filme Matrix nos chama tanto a atenção? Porque a história fez tanto sucesso. Thomas Anderson é o personagem messiânico na história de Matrix. É por isso que o Neo é um personagem muito simbólico dentro da tradição judaico-cristã. A profecia que Morfeu conta para o Neo sobre o motivo pelo qual ele existe é parecidíssima com a profecia que existe no Antigo Testamento. O Morfeu diz: quando a Matrix foi criada, existia um homem que nasceu dentro dela, que tinha a habilidade de mudar o que ele quisesse. Um homem que tinha a habilidade de refazer a Matrix como ele preferisse. Foi ele que libertou todos nós, que nos contou a verdade. Depois que ele morreu, o oráculo profetizou o seu retorno e que a sua vinda culminaria com a destruição da Matrix, acabaria com a guerra e traria liberdade para o nosso povo. E é por isso que existem alguns de nós que passam a vida toda procurando pela Matrix. Procurando por ele. É a exata mesma profecia que existe no Velho Testamento. O Neo, ele era um hacker e também era programador de softwares. Então, essa dualidade na personagem dele é uma mensagem direta para as figuras messiânicas que eram metade humanas, metade divindades. Neo e Thomas Anderson são apresentados como duas pessoas totalmente diferentes, mesmo eles sendo a mesma pessoa. Os ensinamentos da ressurreição de Jesus nos evangelhos nos mostram que o apóstolo Tomé estava cético quanto à ressurreição de Jesus. Ele teve que tocar, no corpo de Jesus para entender que realmente ele tinha voltado. Anderson significa filho de Ander, ou seja, Ander, Son. Son é filho em inglês, que deriva do nome grego Andreas, que significa filho do homem. Então existe essa dualidade dentro do personagem. Ele é ao mesmo tempo dentro e fora. O Thomas Anderson, ele é o cara cético, que questiona a sua própria realidade. E do outro lado a gente tem o Neo, que acredita. Neo é o Salvador, Ele é igualmente a Jesus Cristo. Ele morre e depois ele ressuscita e depois ele se sacrifica pela humanidade. Nessa cena aí, a gente percebe que existe luz, em volta desse sacrifício, no entorno desse sacrifício. E nos ensinamentos gnósticos proibidos da biblioteca de Nag Hammadi, constam passagens sobre a transformação, sobre a transmutação do corpo de Jesus Cristo em corpos de luz. Então, qualquer semelhança com os textos gnósticos é mera coincidência. Tem uma série aqui no canal de 3 capítulos com esses ensinamentos dos gnósticos. Se eu fosse você, eu não perderia por nada. Vou deixar o link da série aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Ah, Carol, você está falando de novo que é um filme de Hollywood, aliás, 4 filmes de Hollywood,
que possuem uma temática gnóstica? Sim. Só que no filme Matrix, o Neo, ele é um messias meio virado do avesso. Ele é meio egocêntrico, ele trai a humanidade baseado no próprio ego dele, em razões egocêntricas, naquilo que ele prefere, naquilo que ele quer. E isso fica bem claro naquele filme Matrix Reloaded. As vontades do Neo ficam acima de suas responsabilidades divinas. Naquela cena onde ele tem que escolher uma porta na sala do arquiteto, ele escolhe a porta que leva ele para Trinity. Inclusive, percebam que o nome da Trinity é uma referência à experiência de Trinity, que foi a experiência que testou a bomba atômica. E isso você pode entender melhor no vídeo que eu falei sobre Oppenheimer. Então, sim, todos os vídeos aqui desse canal estão conectados de uma maneira que você não faz nem ideia. Isso, gente, é a agenda da seita. Eles falam, faça esse antes, esse depois. Aí vocês acham que vocês estão comentando, Carol, fale sobre a Matrix. Na verdade, tudo isso é sugestionado. E digo-lhes mais, nada é aleatório, né, Damares? O cão é muito bem articulado. Então essa opção da porta que o Neo faz, né, ela é completamente oposta à opção que Jesus fez, porque Jesus escolheu a humanidade. O Neo escolheu a mulher que ele amava. O arquiteto conta para o Neo que tiveram 5 salvadores da humanidade que antecederam ele. E, gente, isso é uma ligação, uma relação aos arquétipos de salvadores da história da humanidade. Na história da humanidade foram muitos esses salvadores, tá? A gente tem Túlios no Egito, Krishna na Índia, Kriti na Caldeia, o Atis de Pírgia, o Tammuz da Síria, o Eros, o Bali de Orissa, o Indra do Tibete, o Iao no Nepal, o Buda mesmo, o Mitra lá da Pérsia, o Alcestus de Eurípides, o Prometeus do Cáucaso, o Quirinus de Roma, o Osíris no Egito, o Thor, filho de Odin na mitologia nórdica, o Mohammed na Arábia, o Zoroastro na Pérsia, enfim, gente, a lista é infinita. Dava pra ficar aqui até amanhã falando. O arquiteto da Matrix, ele sabe toda a história da humanidade, porque foi ele que projetou tudo. Mas quem que é esse arquiteto? Quem é esse homem representado por essa figura? Meio óbvio, né, gente? Agora que a gente já falou sobre o Salvador, ou seja, sobre o Neo, nós vamos falar um pouco sobre o Destruidor. O Smith, na Matrix, ele faz o papel de muitos arquétipos antagonistas, mas nesse filme em questão, ele faz o papel de Lúcifer. Os agentes Smith, eles foram criados para serem guardiões da Matrix. Ele foi criado para te enganar e te manter preso nesse sistema. É por isso que ele insiste tanto que o Neo tem que voltar a ser Thomas Anderson. Da mesma forma que Jesus foi tentado por Satã no deserto durante 40 dias. A sala do arquiteto mesmo, quando o arquiteto mostra a vida toda do Neo nessas telinhas, o que ele está fazendo ali? Ele está fazendo um julgamento. Ele está decidindo quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. Um julgamento igual ao juízo final. E tudo isso, gente, o filme inteiro da Matrix fala de uma realidade, né, criada por máquinas, que é uma alegoria para uma crença gnóstica de que Deus teria criado esse mundo como se fosse uma prisão para os humanos. No filme Matrix, a gente sabe que a Matrix foi criada pelo arquiteto em uma forma de prisão, para manter os seres humanos aqui dentro, presos em uma ilusão. Descartes descrevia o demônio como sendo um gênio maligno, disposto a nos enganar o tempo todo. Esse gênio do mal era imaginado por ele como sendo a ilusão do mundo exterior. E, gente, tem demônio pior do que a ilusão da terceira dimensão? Tem demônio pior do que a ilusão desse mundo? A ilusão é a verdadeira Matrix. Esse filme é uma obra-prima do despertar. A pessoa que entende o verdadeiro significado por trás desse filme, ela sai assim que ela não volta mais. E depois para voltar é difícil, você vai ter que fazer força e você não vai mais se encaixar. Os filmes Matrix, eles não foram criados para dar respostas. Pelo contrário, eles foram criados para nos prover questionamentos, o que, na minha humilde opinião, é ainda mais interessante. Eu não sei você, tá? Mas eu tô aqui cheia de questionamentos sobre a realidade, sobre a Matrix. E pensar em tudo isso me faz questionar ainda mais. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise curta, porém eu gosto de bater ali nos pontos exatos sobre o filme Matrix. Eu espero que eu tenha agradado você, eu espero que você tenha ficado satisfeito, você que pediu ou que você que achou que foi uma pessoa que sugeriu esse vídeo lá quando tudo já estava projetado pelo arquiteto do universo,
pelos arquivos akáshicos. E eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!